dos publicanos na cidade de Jericó. Mas este homem, a Bíblia, ela destaca, assim como em poucos casos, ela destaca que ele era rico. Ele era rico, chefe dos publicanos. E para muitas pessoas, eles diziam que aquela riqueza que Zaqueu possuía era fruto de coisas ilegais, de algum desvio. E agora, aquele homem, mesmo sendo rico, ele tinha uma curiosidade de conhecer quem era Jesus, de saber quem era Jesus. Olha só que interessante, é que a pessoa precisa também ter essa curiosidade de conhecer Jesus, de saber quem é. Aí talvez a pessoa pode imaginar, não, mas eu já sei quem é Jesus, já conheço, já ouvi falar muito de Jesus. Mas esse conhecer aqui não é só de ouvir falar da pessoa de Jesus, mas é você mesmo ter uma experiência real com ele. Você conhecer ele, o seu amor, a sua graça, a sua salvação, entender o porquê que Jesus deixou o seu trono de glória nos céus e se fez homem e viveu aqui nesta terra como homem para salvar os pecadores. Por que Jesus foi até a cruz? Se ele não tinha nenhum pecado, por que ele foi crucificado e morreu de uma das mortes piores daquele tempo, que era ser crucificado numa cruz? Aqueles que eram crucificados na cruz eram os piores bandidos, salteadores, pessoas que eram de alta periculosidade, e agora Jesus Cristo, sem nenhum pecado, sem ter cometido nenhum mal, estava sendo levado na cruz. Para que você entenda sobre esta missão de Jesus, é preciso nós voltarmos lá no início da Bíblia, quando no capítulo 3 de Gênesis, aquele casal, Adão e Eva, foram tentados pelo diabo através daquela serpente. E agora aquele casal cedeu à tentação e entrou o primeiro pecado aqui no mundo. E como diz a carta de Paulo aos Romanos 5,12, junto com o pecado entrou também a morte, entrou a velhice, as doenças, toda coisa ruim entrou junto com o primeiro pecado cometido lá no Éden. E por que então Jesus Cristo precisava vir à terra? Porque ele precisava pagar o preço da desobediência, do pecado que os nossos primeiros pais pagaram, ou melhor, cometeram. Ele precisava entregar não dinheiro, não prata, não ouro, mas a sua própria vida em redenção, em resgate das nossas vidas, meu amigo. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por ti, Jesus morreu por nós na cruz, para que através do seu sacrifício nós tivéssemos direito à salvação. Voltemos aqui um pouco ao texto em que Zaqueu procura conhecer quem era Jesus. Diz a palavra que ele tinha dois problemas para que ele chegasse até Jesus. O primeiro problema era que ele era baixinho, ele era de pequena estatura. E o segundo era porque tinha uma grande multidão em torno de Jesus, aonde Jesus estava. E então isso impossibilitava dele conhecer quem era Jesus. Essas impossibilidades também são apresentadas na vida daqueles que querem conhecer Jesus, daqueles que querem se aproximar de Jesus. Eu não sei qual é o obstáculo que está na sua frente. Eu não sei, tem pessoas que dizem, não, eu acho bonito, eu gosto, mas eu não estou preparado